Olá, turminha! Chegamos para mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós vamos falar sobre os mitos nas diferentes tradições religiosas. E olha, cada prosinha chegando aí, programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. E atenção! É importante estar com seu material por perto, sempre, né? Seu caderno, sua agenda, seu lápis, borracha, num cantinho especial. E atenção, ao assistir a aula, não esqueça de sempre realizar uma leitura. Façam leituras dos textos, exercitem a leitura silenciosa. Ou seja, ler apenas com os olhos, observando a pontuação, para assim dar ao texto a entonação e a expressividade correta. E também façam leitura em voz alta para alguém da sua família. Preparados? Caderno aberto? Ligadinho aí no canal? Pegou o celular, tá olhando pelo computador, pela TV? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre mitos nas tradições religiosas. Esse é o nosso objeto de conhecimento. Então nós vamos falar sobre o mito, a linguagem mítica, as funções e mensagens religiosas contidas nos mitos, os mitos fundantes e os mitos de criação. Sempre bom investigar, né? O que é mesmo? Quais são as habilidades que você deve adquirir aqui? Primeiro, identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas como recurso para preservar a memória. Compreender a concepção de mito, ou seja, entender o que é o mito. Identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas. Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos de criação, concepções de mundo, natureza, ser humano, divindades, vida e morte. Qual é a competência aqui de ensino religioso para nós? Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições e movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. As religiões são perpassadas por crenças e filosofias de vida. Existe uma pluralidade de mitos e símbolos que descrevem ou revelam uma tradição religiosa, ou seja, existem uma infinidade, né? Existem muitos mitos e símbolos. Nós falamos sobre os símbolos religiosos, né, na aula passada, e agora nós vamos falar um pouco sobre os mitos. O mito é um discurso fundante de uma realidade. Então, o mito surge para tentar explicar aquilo que o homem não conseguiu explicar. Para as ciências da religião, a tolerância e o diálogo interreligioso suscitam o respeito às diversas narrativas míticas e filosóficas das tradições religiosas no Brasil e no mundo. Acima de tudo, temos que ter o respeito pela escolha das pessoas em relação às suas religiões. Em 2013, a Secretaria dos Direitos Humanos do Brasil elaborou a cartilha Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, com o objetivo de contribuir para a superação do desrespeito e da discriminação contra, olha só, contra a religião indígena, a cigana, a Wicca, a fé Bahá'í, o espiritismo, o xamanismo, o Hare Krishna, entre tantas outras, e inclusive pessoas que optaram em não ter uma religião, como as agnósticas e ateias, mas que têm suas convicções filosóficas e sua verdade. Você sabia que existem pessoas que
não acreditam em Deus. Elas não chamam Deus, mas elas acreditam que existe uma energia maior, que existe uma força maior. E algumas dessas pessoas, quando elas manifestam as suas opiniões, elas são criticadas e nós precisamos respeitar. Se você é cristão protestante ou se você é católico, apostólico romano, se você tem uma família que está no espiritismo, que está no xamanismo, no Hare Krishna, entre tantas outras religiões, tem que haver o respeito, né? O respeito, porque cada uma tem a sua fé em imaginar como o homem foi criado, como é a vida, se existe vida após a morte. Então, cada tradição religiosa tem as suas crenças, tem as suas tradições. A abordagem dessa temática, crenças religiosas e filosofias de vida, deve promover a sensibilização dos estudantes para quê? Para o respeito e cumprimento da Constituição Federal, que lá no artigo 16 traz o seguinte texto: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: crença e culto religioso. Cada ser humano tem o direito constitucional de escolher a sua crença religiosa ou filosofia de vida, sem ser vítima de perseguições ou discriminações. E aqui, ó, as prosinhas, mesmo que nós tivéssemos crenças diferentes, o respeito tem que estar presente. Por quê? Porque existe uma liberdade de crença e de culto religioso. E nós precisamos aprender a respeitar as escolhas alheias. Segundo Clifford Geertz, a religião é formada por um conjunto de mitos e símbolos sagrados, elaborada numa espécie de todo ordenado. Ela possui mitos, símbolos, ritos e doutrinas com significados específicos em cada tradição religiosa. Logo, devem ser compreendidos e respeitados como amálgama da estrutura de significado da tradição religiosa. Então, o que isso significa? Significa dizer que uma religião, uma tradição religiosa, ela tem diversas divisões dentro dela para explicar os acontecimentos do curso natural da vida, como a Pró já disse, desde a criação do homem até a morte, né? E as doutrinas são criadas dentro das tradições religiosas para que os adeptos, ou seja, as pessoas que escolhem fazer parte dessa religião, elas possam entender como funcionam as coisas. Por quê? Porque também as coisas não são largadas. Então, em todo lugar, seja da forma que for, tem que haver o respeito. Independente da tradição religiosa que o seu vizinho da esquerda ou da direita ou da frente tenha, você tem que olhar as pessoas com respeito, independente da escolha de crença e culto religioso que elas façam. Vamos à nossa atividade. O mito e a construção das narrativas religiosas. O caso da linguagem mítica retratando o sertão brasileiro. Aqui eu quero apresentar a concepção de mito proposto pela filósofa Marilena Chauí e quero que vocês, ao ouvir o texto que a Pró vai trazer aqui para vocês nessa videoaula, vocês possam debater com alguém na casa de vocês, ok? Mas atenção! Faça a leitura, dê pausa no vídeo e leia, tá bom? Porque um bom leitor é um bom compreendedor, ok? Então vamos lá. Esse texto é elaborado pela antropóloga Maria Aparecida Lopes Nogueira, da Universidade Federal de Pernambuco, sobre os mitos e símbolos religiosos utilizados por Ariano Suassuna,
pernambucano arretado na construção da narrativa religiosa sobre os sertões no Brasil. E olha só o texto de apoio. Mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. A origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem, do mal, da morte, da vida. Ok? Isso quem escreveu foi Marilena Chauí, no ano de 2010, na página 30 de um livro dela. Quem narra o mito? O poeta Rapsodo. Quem é ele? Por que tem autoridade? Acredita-se que o poeta é um escolhido dos deuses, que lhe mostram os acontecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres e de todas as coisas para que possa transmiti-las aos ouvintes. Sua palavra, o mito, é sagrada porque vem de uma revelação divina. O mito é, pois, incontestável e inquestionável. Novamente, Marilena Chauí, na página 31. O mito é um sistema animado por diversos símbolos, que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em narrativa. Aí, dei um tombo maior e caí com a cara virada para o sol. Senti que estava esquentando. Foi me dando aquela agonia, e que agonia foi essa, meu senhor? Que quando dei de acordo de mim, a bicha estava daqui para aí me olhando. Marieta disse: a bicha? Que bicha? E João: ora, que bicha? Caetana, minha filha. E o padre João: Caetana? Caetana é bicha? Quem é Caetana? E Benedito responde: é a morte, padre. Esse povo é engraçado. Estuda, se forma, lê tudo quanto é de livro e não sabe que o nome da morte é Caetana. Isso aqui é uma narrativa do personagem João, do livro A Pena e a Lei de Ariano Suassuna, citada por Maria Aparecida no ano de 2002, página 70. Na minha poesia, olha só o que Ariano Suassuna disse. Na minha poesia, escolhi como símbolo do povo brasileiro a onça castanha ou parda, também chamada no sertão de Sussuarana. Sendo a Sussuarana de cor castanha, para mim é uma descendente mestiça e completa da onça vermelha, na qual simbolizei os índios, da onça tigre de cor negra, na qual figurei a grande raça negra, e da onça malhada, que sendo fulva, com malhas pretas, bem pôde simbolizar os portugueses e espanhóis, tocados pelo nobre sangue semita, judeu ou árabe. Ariano Suassuna, muito inteligente, sempre trazendo na sua poesia as questões do sertão comparado à natureza. Então, a gente percebe que o mito ele surge para nos ensinar muitas coisas e que não existe apenas uma doutrina correta, que não existe uma tradição religiosa correta. Por isso que tem que se haver o respeito. O sertão é terra de ninguém, deserto ameaçador onde emergem deuses e diabos, sob a égide do acaso, do caos e da fatalidade. Esses seres ameaçadores espreitam o homem por dentro e por fora. Em meio ao caos que os alimenta, estabelecem continuamente a recriação da ordem num processo infinito de auto-eco-organização. Então, nós vimos que os mitos surgem exatamente para responder a questionamentos que o homem não conseguiu trazer um significado. E a gente viu também que ele é incontestável. A senhora pode citar um exemplo? Posso. Se você já ouviu falar em Moisés, já ouviu falar em Moisés? Já ouviu falar nos 10 mandamentos? Pesquise um pouco sobre ele. Você acha que Moisés teve alguma inspiração divina? Ele ouviu a voz de quem?
E para que povo foi que ele contou o que ele ouviu e escreveu nas tábuas da lei? É um fato curioso que eu estou trazendo para você. E aí, o que é que eu quero que você pense? Toda religião desvela ou responde a uma busca de sentido. A religião é uma teia de significados construída através de um conjunto de símbolos relativos a um mito, ou seja, ao que se acredita. A linguagem poética está presente na narrativa simbólica, mítica, né? Os símbolos religiosos são extremamente importantes para as pessoas que comungam uma religião. Logo, todos os mitos e símbolos religiosos devem ser respeitados. É o que nós falamos durante essa aula. E na aula passada, quando nós pesquisamos os símbolos, nós vimos a importância de cada um deles para as tradições religiosas. Então, fica a dica aí para vocês, para que vocês, ao observarem essa aula, nunca mais possam olhar para nenhuma escolha de crença e tradição, né? Tradição religiosa diferente, que você possa olhar diferente, porque o respeito deve fazer parte em todas as áreas da nossa vida. Então, turminha, até a próxima aula. Meditem bem cada palavra e não esqueça que o respeito ao próximo é tudo. Cada um com suas escolhas e respeito para todos. Tchau, tchau!